com relação aos exames preventivos, são vários, né? Mas no caso da mulher, a gente sempre ressalta dois que são assim, carros-chefes da prevenção, principalmente de câncer, que são a mamografia e a colpocitologia oncológica. Mas de início a gente tem que sempre lembrar da realização da mamografia, que a gente está no Outubro Rosa justamente para lembrar, né, motivado por isso, que ela deve ser feita segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia entre os 40 e os 75 anos de idade. Sendo que pelo SUS o que está preconizado é que seja feita dos 50 aos 75 anos de idade. E isso tudo é todos os anos. A gente tem que se lembrar sempre que a mamografia é o único método que é capaz de rastrear o câncer de mama, causando um impacto sobre a mortalidade por esse câncer. Né? O que é um exame de rastreamento? É muito importante a gente diferenciar isso. Um exame habitual é feito a partir de um raciocínio clínico, mas os exames de rastreamento são exames que devem ser feitos independente da clínica da pessoa, na população que precisa fazer esses exames, que tem mais vulnerabilidade a essas patologias que têm relevância do ponto de vista de saúde pública. Então, a mamografia é um exame de rastreamento e deve ser feita nessa faixa etária. Lembrar sempre que, muito embora a paciente possa se examinar, fazer o autoexame, ele não substitui a mamografia. Então, nesse sentido, a principal medida é realmente a realização da mamografia entre os 40 e os 75 anos de idade. Já o segundo exame que a gente deve falar é justamente a colpocitologia oncológica, que antigamente era conhecido como o Papa Nicolau, e essa nomenclatura mudou até pelo sistema de classificação que a gente usa. Mas a colpocitologia oncológica deve ser realizado agora, o protocolo mais atual, é que deve ser feito nas mulheres que são sexualmente ativas, entre os 25 anos e os 65 anos de idade, sendo que se ela for feita em um ano, depois no segundo ano ela estiver normal, ela pode ser feita a cada 3 anos subsequentemente. Então, a mamografia é um exame que as mulheres costumam ficar um pouco assustadas ao fazerem, né? Primeiro a gente precisa tirar da frente algumas besteiras. Como ele usa radiação, ai meu Deus, ele vai predispor a outros cânceres. Não é que vai predispor isso, tá? A quantidade de radiação que é usada é muito baixa. É um exame que é feito nas clínicas de radiologia. Essa mulher vai então ser colocada essa mama, vão ser tiradas, né, pelo menos quatro né, radiografias, pelo menos, e ela é feita como? Essa mama é colocada sobre um aparelho que a gente chama de mamógrafo, e aí é feita uma pressão sobre a mama para que ela possa ficar espalhada e possa ser visualizada nessa radiografia de uma forma melhor. É desconfortável? É desconfortável, que realmente tem que haver uma certa compressão para que possa se obter as imagens adequadamente. Mas não é uma pressão ao ponto de machucar, evidentemente. Ninguém vai querer machucar essa mulher e realmente é muito melhor poder fazer esse exame do que depois ter que arcar com, eventualmente, algum diagnóstico mais avançado de câncer. Então eu recomendo que seja feito. É feito nas clínicas de radiologia em geral, em locais que disponibilizam a mamografia, né? Já a colpocitologia oncológica, o antigo Papa Nicolau, ele pode ser feito pelo ginecologista ou pelo clínico geral, no momento da consulta, certo? E eventualmente também nos postos de saúde, a gente tem que lembrar do importante papel também da enfermagem, que pode também colher esses exames, né? E como é que ele é feito durante o exame ginecológico? É usado primeiro ele é usado para rastrear o câncer do colo do útero, que já foi o câncer mais importante antes do câncer de mama ascender. Na verdade, não é que tem mais câncer de mama hoje em dia, muito mais porque houve um certo controle do câncer do colo de útero, então a incidência dele baixou, por isso que a mamografia é tida hoje falada mais, né? Mas há tempos atrás o câncer de colo de útero era o principal. Bom, ele é feito para procurar o câncer do colo do útero. Então, como é que isso é feito? A gente coloca durante o exame físico a inserção do espéculo vaginal. O espéculo é também conhecido como bico de pato, né? Que é aquele instrumento que a gente usa, ele é de metal ou então de plástico, que é colocado dentro da vagina da paciente. Não dói, desde que seja feito de forma adequada. O profissional que tiver a qualificação adequada, ele vai saber como inserir esse espéculo. Então, é um exame bastante confortável, né? É numa mesa ginecológica que é feita, e no que a gente abre esse espéculo, a gente consegue visualizar o colo do útero. Em seguida, como é que a gente faz? Existe uma espátula chamada espátula de Eyre,
É uma espátulazinha de madeira que a gente usa e que pode ser colocada, ela é levada até o fundo da vagina, onde tem o colo do útero, e a gente vai então raspar esse colo do útero bem levemente para poder tirar as células ali, como se estivesse passando a mão aqui na pele mesmo, isso não dói, certo? E aí a gente coloca isso numa lâmina, depois a gente usa uma escovinha bem pequenininha para também ajudar a colher essas células e colocamos isso sobre uma lâmina e depois colocamos o fixador e isso é enviado para o laboratório para que um citopatologista possa fazer essa avaliação e veja se há a presença de alguma célula anormal que possa sugerir que haja alguma doença cancerosa ou alguma alteração pré-cancerosa. A priori não é um exame que dói e as mulheres não devem ter medo de fazer esse exame. Com relação à faixa etária em que deve ser feitos esses exames, não é à toa. Né? Quando a gente vai falar de exame de rastreamento, é muito importante a gente entender por que a gente chama esse exame de rastreamento. A gente sabe que no raciocínio clínico, quando a gente faz uma consulta à procura de alguma doença, a gente sempre deve realizar exames depois de feito a anamnese, que é a entrevista, o exame físico, e feito um raciocínio clínico para direcionar quais exames a gente deve fazer. Mas quando o exame é chamado de exame de rastreamento, é muito importante entender que ele está inserido dentro de um protocolo de prevenção, de detecção precoce e prevenção, né, de alguma doença, e o que é precisamente das doenças que são mais importantes para aquela população. E aí, nesse sentido, é que esse protocolo acaba sendo estabelecido, primeiro, em qual faixa etária que este exame deve ser feito, justamente para pegar as pessoas que estão nessa faixa etária, então não se justifica fazer um exame fora dessa faixa etária, porque não vai haver a doença, e ao mesmo tempo a periodicidade tem a ver com o tempo que uma doença vai demorar para apresentar os primeiros sinais daquele exame e para progredir para uma doença efetivamente. Com relação à não adesão aos exames, eu acho que é uma série de fatores dependendo da população, das características dessa população. Quando a população não tem acesso à atenção à saúde, aí a gente tem que destacar o papel do SUS, que trabalha, né, na esfera da atenção primária, secundária e terciária. Na esfera primária, a função dela é a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a recuperação da saúde. Então, esses exames ficam aí na esfera da prevenção de doenças, né, e há necessidade de ter essa periodicidade na realização desses exames. Hoje o Brasil tem sim o programa, né, de saúde da família, que está inserido aí, e realmente esse é um local em que as pessoas têm que ter acesso a todos os exames preventivos preconizados pelos protocolos do Ministério da Saúde. Em alguns locais a gente sabe que não tem a cobertura ainda da atenção primária, infelizmente, mas o Brasil é muito grande, eu acho que a gente está chegando lá, e aí vem a grande importância da gente ressaltar a importância do SUS no Brasil, de que seja realmente implantado totalmente. Então acho que a primeira coisa, talvez em algumas populações, é não ter acesso à realização desses exames. Segunda coisa é desinformação, muita gente não sabe que tem que fazer esses exames. É por isso que é tão importante esse tipo de campanha para poder informar essa população e conscientizar cada vez mais a necessidade de fazer os exames. Mas aí vem a pergunta, há pessoas, como por exemplo na DUF, que têm acesso, né, aos exames, por que às vezes não é feito isso aí? Eu acho que a primeira coisa que eu imagino seja muito mais talvez um medo de fazer os exames, seja por causa do medo do procedimento que vai ser feito, né, que a gente descreveu já aqui, como é que é colhido um e outro, como também um medo, isso assim, eu acho que é justificável, porém é necessário se encarar esse medo com coragem, né, é o medo de vir um diagnóstico positivo, né, o diagnóstico é uma coisa que assusta as pessoas, e nós, como médicos, a gente, por um lado, tem que falar, olha, tem que fazer sim, mas por outro lado é preciso compreender que cada um vivencia a sua relação com a doença de uma forma diferente e vai ter realmente medo. Então eu acho que não só é uma questão de dar acesso a esses exames, dar informação, né, para a população, mas também dar um apoio às pessoas em que, ao se fazer esse exame, se for feito um diagnóstico, ele vai estar sendo feito de forma precoce e, na grande maioria dos casos, se esse diagnóstico for feito precocemente, os procedimentos para tratar isso serão procedimentos muito mais simples e muito eficazes no sentido de não se tornar uma doença fatal, uma doença que vai provocar grandes mutilações. Então eu acho que o medo também do diagnóstico é uma coisa que tem que ser levado em conta e a importância de se ter a coragem de encarar isso e, claro, para os profissionais de saúde, as pessoas em geral, para apoiarem as pessoas a fazerem esses exames também,
porque, enfim, eles são importantes. Uma boa medida, talvez, para essas pessoas que estão com medo de fazer o exame é pensar o seguinte: olha, não é ruim que eu vou procurar uma doença, que coisa ruim, mas olha, que bom que eu tenho acesso à saúde e aos exames que eu vou poder detectar precocemente quando acontecer alguma alteração. É uma forma, talvez, a gente poder ver isso mais. Mas eu acho que sim, olha, falta de acesso, desinformação e medo. São as três coisas que levam as pessoas a não fazerem os exames. A gente recomenda que sejam feitos. Então vamos lá, se existe alguma forma da paciente identificar que está tendo uma dessas doenças que são rastreadas por exames, né, para que ela possa então procurar um médico. É justamente porque essas doenças, além de serem importantes do ponto de vista do impacto, né, de ocorrência, a quantidade de números que acontecem, assim como a gravidade da doença, a gente entender que essas doenças a gente rastreia, a gente usa exames de rastreamento justamente pela falta de sintomas e de sinais dessa doença, sinais e sintomas precoces, ou seja, quando ela começa a apresentar alguma sintomatologia, muito provavelmente essa doença já vai estar tão avançada que o prognóstico no tratamento vai estar comprometido. Então a ideia de se fazer exames de prevenção, né, os exames de rastreamento, é justamente detectar essa doença em fases iniciais onde ela ainda é assintomática. Sim, é claro, um câncer de mama, você vai ter que entender que se tiver alguma lesão, a mulher palpar algum nódulo, se ela notar que está tendo, por exemplo, alguma grande assimetria mamária, né? Se tiver algum abaulamento, alguma retração, a saída de líquido pelos mamilos, principalmente o líquido clarinho ou sanguinolento, sendo unilateral, se tiver descamação da areola, isso aí são sinais que podem sugerir alguma doença, ela deve procurar o médico sim para poder examinar, mas não deve ficar esperando aparecer não. Tá, isso aí, a mamografia é justamente para pegar ali anos antes do que isso aconteça. Do mesmo jeito a colpocitologia oncológica. Claro que uma mulher que tiver já uma doença instalada já avançada, ela vai poder apresentar aí sangramento ou eventualmente alguma sintomatologia dolorosa, isso tudo faz parte da doença mais avançada. Mas a fase da doença em que a gente pode instituir medidas tanto para que a doença não aconteça, quanto para pegar ela em fases muito precoces, ela é assintomática. É por isso que a gente tem que fazer os exames nesses períodos que a gente falou, né? Ou seja, lembrando, a mamografia entre 40 e 75 anos anualmente e a colpocitologia oncológica entre 25 e 65 anos de idade a cada 3 anos, justamente porque é para pegar essa doença na fase em que ela não está apresentando nenhum sintoma, nenhum mal-estar. Então, eu acho que é importante a gente compreender que quando a gente fala em exames preventivos, a gente não pode parar simplesmente na questão da mamografia e da colpocitologia oncológica, né? A gente tem que pensar em outras doenças também que são importantes, tá aí, tanto na mulher quanto no homem, mas que devem ser feitos periodicamente. Primeira coisa, a gente não pode se esquecer aí da grande incidência de câncer câncer de cólon, né? Ou seja, na parte do trato digestivo. Então, a colonoscopia hoje é preconizada a ser feita a cada 5 anos, após os 45 anos de idade. Por quê? Porque a capacidade de detecção de câncer de intestino desse exame é maravilhosa, porque ele consegue pegar já o câncer bem no início, antes que ele tenha se alastrado. Então, a cada 5 anos é preconizado que seja feita a colonoscopia, ou então, nesse meio tempo, se ela tiver alguma sintomatologia, pode ser feita também. Exames de laboratório também são preconizados hoje em dia, porque hoje o grande problema que a gente vai ter aí, né, de saúde pública é justamente hipertensão e diabetes. Então, no ambulatório de climatério, por exemplo, lá do Hospital das Clínicas, a gente costuma pedir o que é o preconizado na época do climatério para as mulheres, a gente faz aí uma bateria de exames que vai ser o quê? O hemograma, a ureia e creatinina, né, os exames de tireoide, o T4, TSH, também a gente vai fazer a glicemia e a hemoglobina glicada para podermos rastrear a presença de diabetes. E não esquecemos aí do lipidograma, ou seja, dos exames das gorduras sanguíneas para ver se não está tendo, como é que está o perfil dessas gorduras sanguíneas. Porque a gente não pode esquecer aí que não basta só fazer exames preventivos. Temos que ficar sempre com foco em 4 coisas que são básicas. Eu costumo falar isso toda hora, até na presença dos alunos e dos residentes. Fica até chato, fica repetindo isso aí. Mas é tão básico, né, que todo mundo deveria saber, deveria fazer, mas é justamente a parte mais difícil de tudo, é que ter os bons hábitos de vida que a gente pode colar em 4 itens aí, que a gente tem que bater o pé, que são difíceis de colocar em prática qualquer um de nós, mas que é necessário. Vamos lá, primeiro,
sono adequado, né? O sono preconizado aí vai ser entre meia-noite e 6 horas, pelo menos 6 a 7 horas de sono por noite, regularmente. Segunda coisa, então, além do sono, redução de estresse, dificílimo de fazer, mas tem que ficar aí atento a isso. A vida hoje está muito corrida, mas a gente precisa exercer isso aí. Terceira coisa, uma dieta adequada, né? A questão da dieta é super importante. Se tiver em dúvida, consultar um profissional de nutrição também, que são realmente quem pode nos ajudar a fazer uma dieta e conseguir aderir à dieta, porque quando é preconizado pelo nutricionista, a gente vê que não precisa passar fome, na verdade, é mudar essa qualidade. E além desses três, a gente pensar também no exercício físico, que não pode ser dispensado. Não precisa ser aquela coisa de virar o marombeiro da academia. Pode ser uma caminhada, né? 30 minutos a cada 5 dias por semana, ou 1 hora 3 vezes por semana, mas é muito importante que sejam feitos também esses 4 itens, ou seja, sono, redução de estresse, dieta adequada e exercício físico. Isso tem que estar sempre lembrado. E esses exames a mais que a gente falou também.